Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Mais à frente teremos o Magazine de Desporto sobre o fim dos Jogos Olímpicos em Tóquio. Agora vamos ficar com o convidado de Karina Branco. Convidado. Para tentar sarar as próprias feridas, Angola criou em 2019 a Comissão de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, a Civicop, e este ano, num discurso histórico, o presidente angolano pediu perdão, em nome do Estado, pelas execuções sumárias que o país viveu entre a independência e o fim da Guerra Civil. O coordenador da Civicop e ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, explica que o objetivo é a reconciliação e o perdão entre angolanos, pelo que não vai haver julgamentos nem indemnizações relativas aos conflitos políticos, nomeadamente o 27 de maio. Há aqui dois conceitos em memória da reconciliação dos conflitos políticos. É exatamente para diferenciar de conflitos militares. Nós tínhamos e temos ainda uns pendentes relativamente a conflitos políticos, não propriamente militares, porque nós temos um histórico de conflitos militares que foram resolvidos a Guerra Civil. Conflitos políticos são aqueles que resultam de tensões intrapartidárias e que opõem lideranças partidárias a opositores partidários. Em Angola nós temos pelo menos dois casos destes, que é o caso 27 de maio, em que houve uma tentativa de golpe de Estado e essa tentativa foi travada pelas forças governamentais, mas depois de ser neutralizada, houve uma perseguição dos que estavam envolvidos do lado da tentativa do golpe de Estado e aí houve, de facto, algum excesso em termos de perseguir, neutralizar, fazer desaparecer pessoas, etc. Algo que historicamente foi, de facto, um grande erro político. E o outro caso? O outro caso ocorreu também no interior de um partido, também com as mesmas características de perseguição de opositores políticos pela liderança, dentro da UNITA, naquele caso que é conhecido como o caso das bruxas da Jamba, em que pessoas que se opunham à visão da liderança política da UNITA, a alto nível, não é, do líder, eram castigadas, sendo deitadas às fogueiras e também de outro tipo de perseguição e de neutralização, também de mortes, pessoas que desapareciam, outras enterradas, enfim. Então quem é que pode ser considerado vítima de conflitos políticos? A nossa história tem vários erros políticos, alguns mais graves, outros menos graves, mas com efeito na vida das pessoas. A própria colonização, o processo de colonização foi um grande erro político. A Guerra Civil foi um outro erro político. O 27 de maio foi um erro político. O processo da Jamba foi um erro político. Esses erros políticos históricos geraram vítimas e geraram vítimas tanto do lado ativo como do lado passivo. No 27 de maio, a mesma coisa. Também houve um lado ativo no momento da tentativa de golpe de Estado e houve um lado passivo que se defendeu. Depois as coisas inverteram-se. O lado passivo passou a ativo e aqueles que foram perseguidos e mortos passaram para o lado passivo. Mas quer uns, quer outros, dentro da mesma visão, todos fomos vítimas. E o mesmo na Jamba. Então, o conceito de vítima, para efeitos do que nós pretendemos, que é o perdão e a reconciliação, deve ser visto com essa abrangência. E foi exatamente por causa dessa visão de vítima que o Presidente da República, no dia 26 de maio, fez aquele célebre discurso à nação e ao mundo, em que pediu perdão, desculpas pelo que aconteceu no 27 de maio de 1977, em nome do Estado, para contribuir para exatamente a reconciliação e o perdão. Como é que as pessoas, os familiares das vítimas, recorrem à Civicop para pedirem as certidões de óbito ou para pedirem a tentativa de procura dos restos mortais dos seus familiares? Como é que está a ser isso e como é que está a ser a procura desses restos mortais? Muitas pessoas desapareceram, morreram, sabe-se que morreram, mas nunca
tiveram direito a uma certidão de óbito. Aqui na Civicop criou-se uma comissão multissetorial que faz essa certificação do óbito com base na informação que é fornecida pelos familiares. Confirma a morte e depois emite um certificado, e é com esse certificado que se vai à conservatória obter a certidão. Vamos em quase 1.500 ou 1.600 pessoas que já procuraram os serviços para obter as certidões. E depois a parte dos, que eu suponho que seja a parte mais difícil, que é procurar os corpos. Depois, isso é outro processo que tem uma maior complexidade. Nem sempre se conhecem os locais onde estão enterradas essas pessoas desaparecidas. Há ideias, assim, mais ou menos vagas, mais ou menos precisas, e vai-se procurar através de sistemas técnicos já mais sofisticados. As pessoas que estiveram envolvidas nisso também participam, indicando os locais, mas entretanto foram 4 décadas, 43 anos. A paisagem, a geografia mudou muito. Às vezes pensa-se que foi neste local, mas se calhar não é, e nós estamos nesse processo de busca agora. Porque não há registros. Pois há indicação de lugares, e esses lugares vão ser investigados. Nós tivemos que comprar equipamento para identificar radiações provenientes de restos mortais e depois, então, com maior grau de certeza, ir a esses locais, porque normalmente eram sepulturas coletivas, mas também há sepulturas individuais. Mas não vai haver indemnizações? Desde o princípio que essa possibilidade foi colocada de lado. A dignidade, a honra, a memória não se paga com dinheiro. Paga-se com gestos, com reconhecimento, com perdão, com reconciliação. Eu não posso comprar, digamos assim, o perdão de alguém. Eu não posso pagar a reconciliação. São coisas que não se podem mensurar. Mesmo que se pudesse, acho que perderia muito da dignidade que se quer dar a este processo. O Sr. Ministro disse que não se pode comprar o perdão, nem a reconciliação, mas o que muitas vítimas ou familiares das vítimas pedem é justiça, no sentido de levar, se calhar, os algozes à justiça, aos tribunais. Isso seria possível? Esse termo algozes é usado pela plataforma 27 de Maio, que é uma organização de direito português, que congrega angolanos que estão na diáspora, em Portugal, e tem ainda este sentimento de apontar o dedo, identificar culpados e certamente castigá-los ou exigir responsabilidades. No espírito da Civicop não faz parte esse método de resolver o problema, porque o que nós queremos não é responsabilizar o A, o B ou o C, mas queremos é virar a página desse momento trágico, através da reconciliação e do perdão. Porque se enveredássemos pelo caminho de identificar as pessoas e responsabilizá-las, entraríamos aqui num processo até de investigação, de mexer em muitas coisas que, entretanto, o tempo se encarregou de amainar, etc. Iríamos, em vez de resolver o problema, iríamos levantar um problema mais difícil de resolver e que não conduziria à reconciliação e ao perdão. Mas há quem reclame também uma comissão da verdade e, portanto, que se façam investigações, por exemplo, em relação ao que aconteceu no 27 de Maio, porque, apesar de dizer que houve uma tentativa de golpe de Estado, há quem diga que não, há historiadores que dizem que não, enfim, que houvesse uma investigação para explicar e verificar o que é que se passou exatamente. Houve o processo da Comissão de Verdade e Reconciliação na África do Sul, houve o processo de políticas de transição da União Africana, houve o processo de Nuremberg, que ainda funciona para os nazis, e houve outras experiências. Angola também tem a sua própria experiência, mas não se pense que no nosso modelo angolano de solução de conflitos que não haja elementos da Comissão da Verdade, ou que não haja elementos da política de transição da União Africana. Agora, não há de Nuremberg, seguramente, né? Porque é outro tipo de forma de solução de conflitos. Mas nós temos uma forma de encarar e resolver os conflitos numa perspectiva de reconciliação e perdão, partindo da nossa própria forma de ser e de estar no mundo. Ao historiador Carlos Pacheco, que foi uma das vítimas durante o 27 de Maio,
E ele acusa a Civicop de integrar também antigos carrascos. Isto é verdade? Há aqui, por vezes, a tendência de escalonar e hierarquizar os sofrimentos. Há pessoas que se reclamam que estar no topo dos sofredores e há os que estão na base da pirâmide dos sofredores. Quer dizer, eu acho que é errado. Eu que estou a falar consigo aqui também fui vítima. Também sofri e não é justo que eu reclame para mim um grau qualificativo de sofrimento superior aos outros. Quem sou eu? Então, esse trabalho na Civicop também está a ser feito e está-se a dizer que sofrimento é só um e cada um sabe a maneira como sofreu e como sofre. Ouvimos Francisco Queiroz, o coordenador da Comissão de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos e Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola.